Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje vamos estudar um assunto muito interessante, que é esta questão de um inferno eterno ardendo em chama, nas quais as pessoas que não forem salvas estarão queimando por toda a eternidade. Quanto que do outro lado vai haver as que foram salvas estarão no céu regozijando pela eternidade. Será que a Bíblia de fato ensina desta forma? Então vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos capacite. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez podermos compartilhar a Tua palavra com todos os nossos amigos, os nossos irmãos e todas as pessoas que porventura acessarem este canal. Te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, para compreendermos corretamente este assunto, se faz necessário seguirmos alguns passos. O primeiro passo que nós vamos dar vai ser compreender sobre essa questão da ressurreição. Então a palavra de Deus lá no livro de João, no capítulo 5, e o verso 28 e 29, vai começar a nos dar clareza relativa a este assunto. João 5, 28, diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos os que morreram vai ressuscitar. Verso 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Portanto, vimos aqui que vai haver duas ressurreições, uma para os salvos e uma para as pessoas que não forem salvos. Vamos confirmar ainda ou ampliar isto lá no livro de Atos, no capítulo 24 e o verso 15, que diz assim: Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreições de mortos, assim como de justos como de injustos. Portanto, vai haver dois tipos de ressurreição, uma de justo, uma de injustos. Então vamos agora também seguir um segundo passo, que vai ser sobre a volta ou a segunda vinda de Jesus, como será. Então vamos lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, quando Jesus voltar, primeiro ele vai ressuscitar os salvos mortos. A seguir, os que estiverem vivos por ocasião, vai subir ambos a encontrar com o Senhor nos ares. E ainda vamos lá no livro de 1 Coríntios. Veja que diz 1 Coríntios, capítulo 15, e que vai falar de um processo de transformação que vai ocorrer com os salvos. 1 Coríntios 15, 51 diz assim: E eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Portanto, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos salvos transformados, e vai transformar os vivos, e ambos vão subir a encontrar com o Senhor nos ares. Muito bem, isso está falando dos salvos. Agora vejamos o que vai ocorrer com as pessoas vivas que estiverem vivas por ocasião da segunda vinda de Jesus. O que vai acontecer com as pessoas
que não forem salvas. 2 Tessalonicenses 2,8 diz assim, ó: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Portanto, vimos aqui o primeiro passo, será que é relativo aos salvos. Agora, o texto está nos dizendo que vai ser revelado realmente as pessoas que não forem salvas, e elas serão mortas pelo resplendor da vinda de Jesus e pelo sopro da sua boca. Essas pessoas recusaram a Jesus, não aceitaram Jesus, ou seguiram de forma errada, e os seus pecados não foram apagados dos livros do céu. Portanto, quando Jesus voltar, vai ter um efeito muito desastroso sobre essas pessoas. Agora vamos ler Jeremias capítulo 25, nos versos 33, diz assim: e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco por sobre a face da terra. Portanto, vai ser muito terrível para as pessoas que não forem salvas. Esses dois textos sozinhos já nos diz que não vai ficar pessoa nenhuma viva que não for salva posteriormente ou em consequência da segunda vinda de Jesus. Eu ainda vou ler mais um texto no livro de Jeremias, no capítulo 4, verso 23, diz assim: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Portanto, quando Jesus voltar, a terra vai ficar em um estado absolutamente, vamos dizer assim, estado caótico. Vai ficar em um estado caótico posteriormente à segunda vinda de Jesus. Muito bem, agora vamos continuar lendo a Bíblia. Agora vamos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, verso 1 até o verso 3, diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Portanto, esse texto está nos dizendo que após a segunda vinda de Jesus, e com as pessoas que não forem salvas estarem todas mortas, circunstancialmente Satanás vai estar preso, porque ele não vai ter pessoas a quem ele possa tentar e enganar. Então vimos aí uma sequência de texto muito coerente, que aponta, que vai nos dar evidência suficiente para entendermos do que realmente está falando este assunto. Agora nós vamos ver que vai começar esse período de 1000 anos, vai começar na sequência da segunda vinda de Jesus, como vimos no texto que acabamos de ler sobre a prisão de Satanás. E durante 1000 anos ele vai ficar preso. Agora veja o que vai ocorrer em seguida. Apocalipse 21, verso 2 e o verso 3 diz assim: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus.
Agora vimos aqui que quando terminar os 1000 anos, o que vai acontecer? A Nova Jerusalém, que é o lugar da habitação de Deus, nas quais os salvos foram para lá após a segunda vinda de Jesus. Jesus levou-os para o céu, que é a Nova Jerusalém. Agora, quando terminar esse período de 1000 anos, o texto está nos dizendo, a Bíblia está nos dizendo, que a Nova Jerusalém vai descer do céu da parte de Deus. Agora vamos ver como que vai ser aqui na terra. Isso está lá no livro de Zacarias. No livro de Zacarias, no capítulo 14, vai nos dizer onde vai ser que vai descer a Nova Jerusalém. Zacarias 14, verso 4, nos diz o seguinte: e naquele dia, no caso, após terminar os 1000 anos, veja o que vai acontecer. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Verso 10 diz assim: toda a terra em redor se tornará uma planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até aos lugares do rei. Então vimos aqui que a Nova Jerusalém vai descer. Jesus também vai descer um pouco antes. Jesus vai tocar seu pé somente no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai se abrir, vai formar uma grande planície. A Nova Jerusalém vai repousar sobre este lugar. Lembrando que a Nova Jerusalém é uma cidade quadrada, ok? Então ela vai repousar neste lugar. E agora nós vamos para o próximo passo. Vamos ver agora o que vai acontecer na sequência. Apocalipse, capítulo 20 e o verso 7 diz o seguinte: e acabando seus 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Interessante. Agora, quando termina os 1000 anos, Satanás vai ser solto. Vejamos por que e como. Verso 8. E sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Vemos só, amigos, que como a Bíblia está nos ensinando, nos dando todas as evidências, as diretrizes corretas para compreendermos bem este assunto. O texto está nos dizendo que quando terminar os 1000 anos, Nova Jerusalém desce em lugar preparado por Jesus. Em seguida, o que vai acontecer? Satanás será preso, solto de sua prisão. De que forma? Quando Jesus descer com a Nova Jerusalém, Jesus vai ressuscitar todos os perdidos de todas as eras, ou todas as pessoas que não foram salvas. Agora, Satanás vai dizer que foi ele quem os ressuscitou. E o texto no verso 8 nos diz que ele vai e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Veja que interessante, lá no capítulo 20, verso 1 até o verso 3, o texto disse que ele seria preso por 1000 anos para que não mais enganasse as nações. Agora, no mesmo capítulo 20, no verso 7, diz que Satanás será solto de sua prisão e vai sair a enganar as nações que estão ao redor de toda a terra. Veja que interessante. Agora veja o que vai ocorrer na sequência. Agora, na segunda parte do verso 9, diz assim, ó: e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então, analisando aqui, vamos analisar um pouco. Quando terminar os 1000 anos, a Nova Jerusalém vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Jesus vai ressuscitar todas as pessoas que não foram salvas. Satanás vai sair e vai enganar todas elas
da forma como ele as enganou anteriormente, isso mesmo, fazendo com que elas, inclusive, não fossem salvas, isto mesmo, porque a obra do diabo é enganar, levar as pessoas a não serem salvas. Jesus salva, Satanás ou o diabo e outros nomes quer que as pessoas se percam. Aqui está dizendo o texto que agora ele forma um grande exército de todas essas pessoas que não foram salvas e vai formar um grande exército e vai, conforme o texto disse, ele vai cercar o arraial dos santos, ou a nova Jerusalém vai ficar cercada por todos os lados, lembrando que a Nova Jerusalém ela é uma cidade quadrada. Muito bem, então o texto também nos disse que vai descer fogo do céu, ou seja, o fogo vai descer em todo lugar, fora do quadrado nas quais está Nova Jerusalém com todos os salvos. Vai estar lá dentro, ao redor vai estar todos os perdidos, e a Bíblia, a palavra de Deus, está nos dizendo que vai descer fogo do céu. E ao descer fogo do céu, e a terra vai se tornar um grande lago de fogo. Isso mesmo. Veja agora o que diz o verso 10, capítulo 20. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados por todos sempre. Então vimos aqui os passos que nós seguimos aqui, nos indica realmente o que vai ser, que as pessoas dizem que vai ser inferno, ok, eterno. A Bíblia não dá evidências de que isto vai realmente ser assim, ok? Agora vamos ampliar um pouco essa questão da destruição dos perdidos lá no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 1, diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Desta forma, amigos e irmãos, todas as pessoas que não forem salvas terão seu fim. Não vai ter um fogo destruidor que vai os abrasar, que vai os destruir. Enquanto houver matéria para ser queimada, vai ser queimado. Na Bíblia, na palavra de Deus, não existe textos que indicam que vai haver um fogo nas quais as pessoas vão ficar queimando eternamente de um lado, e do outro lado vai haver um céu eterno para os que foram salvos. Pensemos no seguinte, vamos meditar na seguinte questão. Ou seja, vai haver pessoas da mesma família salva e pessoas perdidas. Será que as pessoas salvas estarão gozando de fato a eternidade no céu? Será que vai ser um céu para estas pessoas, amigos? Pensemos no seguinte, pensemos na seriedade deste assunto, desta questão. Agora Apocalipse 20 e o verso 6 diz o seguinte: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Lembrando que a segunda morte é esta morte que será destruição por um fogo. Por isso que surgem muitos comentários sobre as pessoas que o mundo vai acabar em fogo. De fato, Pedro diz que, lá em 2 Pedro, não me falha a memória, diz que vai abrasar em fogo. Ou seja, o dilúvio foi em água. Agora o final da história do mundo, o mundo vai ser destruído, ou os ímpios vai ser destruído pelo fogo. Fogo este que vai purificar a terra, nas quais Deus vai estabelecer um novo céu e uma nova terra. Então vimos aqui no verso 6 que nos diz que bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, e sobre estes não tem poder a segunda morte, que é a morte eterna, ok? Agora o verso 14, do mesmo capítulo 20,
vai concluir essa questão dizendo assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, ok? Então vai a terra inteirinha em volta do quadrado da Nova Jerusalém, vai se tornar um grande lago de fogo. E este fogo, repetindo, ele vai purificar toda a terra de todas as doenças, de tudo que é ruim que existe no mundo, vai ser queimado e purificado. Portanto, todos os textos na Bíblia que falam dessa questão do inferno não dá evidências suficientes para afirmarmos que existirá um inferno eterno ardendo em chamas, mas sim um fogo que vai consumir os pecadores. Ou seja, o texto lá em Malaquias nos diz que raiz e ramo, a grande raiz da impiedade do pecado é Satanás, e aqueles que não forem salvos porque foram enganados por ele, não foram redimidos pelo sangue de Jesus, serão extintos por toda a eternidade. Só desta maneira haverá realmente, de fato, um céu em paz e eterno, sem vestígio do pecado, com aniquilamento do originador do pecado e de todos os que ficaram do seu lado. Ok, amigos? Portanto, terminamos este vídeo com esta panorâmica sobre este assunto muito extraordinário e desejo que seja grande importância para a sua vida, meu amigo, meu irmão, como tem sido para nós, no sentido de estarmos preparados para não fazermos parte deste grupo de pessoas. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os meus amigos, os meus irmãos. Este é o nosso grande desejo deste canal. Amém.